Olá, esse vídeo tem por objetivo discutir as características do gênero notícia. Então, para isso, nós vamos elencar alguns elementos que compõem uma notícia, a sua relevância em concursos, em provas, de uma forma geral, como verificar os elementos que compõem uma notícia e, especialmente, como produzir uma notícia. Então, lembrando que, primeiramente, nós não temos intenção de, com esse vídeo, formar jornalistas. A intenção do vídeo é que o aluno ele consiga interpretar uma notícia pelos seus elementos e que ele consiga desenvolver uma notícia atendendo a uma proposta, a um gênero textual. Então, lembrando primeiramente que o gênero notícia ele tem que ser imparcial. O repórter, o jornalista, quando ele escreve uma notícia, ele tem que ser neutro. Então, para isso, ele não escolhe, né? Por isso, ele não escolhe partidos, ele não escolhe lados. Uma análise mais profunda, nós poderemos verificar que numa notícia há sim alguma parcialidade, quando observamos escolhas de algum verbo, não é? De algum adjetivo. Então, há um quê de parcialidade. Mas, de uma forma geral, o gênero notícia ele tem esta característica de ser imparcial, de ser neutro, apenas noticiar. É um texto jornalístico expositivo. Embora alguns estudiosos da área, né, falem de notícia descritiva, narrativa, claro, nós temos a notícia narrativa. No entanto, devemos lembrar que esta não é a narrativa presente nos contos maravilhosos, nas lendas, não é? Numa crônica fictícia. Então, nós sabemos que a notícia ela tem que ser baseada numa realidade. Não é? Assim como a crônica também é baseada em fatos do cotidiano, sendo a notícia esta uma linguagem mais norma padrão, norma culta, né? Sem envolvimento de primeira pessoa, não existe ali um eu lírico. Né? Então, a terceira pessoa ali, a imparcialidade tem que ser destacada. Primeiramente, verificamos na notícia o título, o lead. O título sendo, então, não é? A síntese maior do texto, o lead, conhecido como o olho do texto, né? O primeiro parágrafo, ele resume também, mas ao ler o lead, você já tem uma visão geral do texto, não é? E os elementos que compõem a notícia que não precisam realmente vir nesta ordem. Então a notícia ela tem que apresentar o que, quem, porquê, onde, quando e eventualmente como ocorrem os fatos, né? Ou ocorre o fato principal. Para nós termos uma noção real, analisaremos uma notícia recente, publicada no G1 Bahia, dia 20 de novembro de 2016. Então ele fala sobre uma enchente, né? Um alagamento, de fato. Então vamos ler a notícia e vamos procurar identificar esses elementos dentro desse texto, certo? Então diz assim: chuva deixa avenidas alagadas e cancela eventos em Salvador. Aí nós temos o título da notícia. Em seguida vem o lead, que diz assim: São Martim e Paralela registraram alagamentos neste domingo, dia 20. Primeiro ensaio do Harém, atividades no Museu de Arte Moderna e Magic Day foram cancelados. Aí nós temos uma gravura, na verdade uma foto, né, mostrando a Avenida São Martim alagada. Claro que numa produção de notícia nós não vamos nos preocupar com ilustrações, mas uma notícia publicada no jornal, ela faz parte desse recurso visual também. A notícia ela é muito objetiva, ela é dinâmica. Quem lê a notícia quer logo se informar, não é? Quer tirar o elemento principal dali, que é a informação. Então vamos ler essa notícia. O primeiro parágrafo diz assim: a chuva que cai em Salvador neste domingo, dia 20, por causa de uma frente fria na região sudeste,
deixou avenidas alagadas e causou o cancelamento de diversos eventos na capital baiana. Então você observa bem aí, não é? O quando, observamos o onde e o que, né? Trata-se da intensa chuva. Continuando, na Avenida San Martín foi registrado alagamento em diversos pontos da via, assim como na Avenida Paralela, sentido aeroporto, onde bastante lama na pista causou retenção durante a manhã. Na rótula da Feirinha, em Cajazeiras, também houve alagamento. Ainda por causa da chuva, alguns eventos em Salvador foram cancelados neste domingo. Veja a presença aí, né? O pronome demonstrativo neste, indicando o tempo também. Né? Não que pronome seja indicador de tempo. No entanto, este pronome demonstrativo, se referindo ao próprio domingo, identifica o tempo presente. Né? O primeiro ensaio do Bloco Harém, de Alexandre Peixe, que seria realizado no Alto do Andu, na Avenida Paralela, neste domingo, foi cancelado. De acordo com a produção, a festa foi adiada para o dia 27 de novembro e as entradas adquiridas valem para o próximo ensaio. Quem preferir pode ter o valor ressarcido nos pontos de vendas. O Magic Day, que começou no sábado 19, veja, o tempo da notícia ele é um pretérito que nós chamamos de pretérito recente, ou seja, aquele pretérito que acabou de acontecer, ou um presente, como ele fala neste domingo, no dia da notícia, né? E ele ainda também se refere a um futuro do indicativo, quando ele diz assim, no dia 27, então ele está se referindo ao dia próximo, né? O tempo verbal aí é próximo. Vamos ver a presença desses três tempos verbais, né? O pretérito recente, vamos ver o indicativo, o presente indicativo, vamos ver o futuro também prevalecendo, né? Então ele diz, o Magic Day, que começou dia 19 na região externa do Clube Espanhol na Barra, em Salvador, também foi cancelado neste domingo. A programação, que seria realizada das 9 às 19 horas, com apresentações de dança, shows, gastronomia, moda, diversão infantil, entre outras ações, foi cancelada devido à chuva e aos fortes ventos que danificaram a estrutura do evento. A nova data do segundo dia Magic Day ainda não foi definida pela organização. Então veja o teor aí informativo, sem envolvimento de primeira pessoa, não é? Sem delongas, sem maiores descrições, onde nós observamos o que bem sendo tratado aí, que foi esse alagamento que gerou essas mudanças, né, em relação ao Museu de Arte Moderna, ao Magic Day. Aí ele continua, as atividades previstas para este domingo no Museu de Arte Moderna, na Bahia, foram canceladas por causa da chuva. As atividades infantis, contação que aconteceram no Pátio Flamboyant, das 14 às 16 horas, também foram canceladas, né? Perdão que esse corte aí foi meu. Então, continuando. Já o projeto Pinte, no Museu de Arte Moderna, retoma as atividades no próximo domingo, 27, às 15 horas, no Pátio Flamboyant, sob coordenação do artista plástico Maninho. Então, ele fala do futuro, né? Próximo. A apresentação do trio Multifaces, marcada para este domingo, às 16 horas, no casarão do Museu de Arte Moderna, Bahia, está prevista para acontecer no dia 3 de dezembro, ainda a ser confirmada. Então, observamos a questão do tempo também aí, preponderante, né? Informativo de o que acontecerá, o que deixou de acontecer. Continuando, os espaços expositivos permanecem abertos à visitação normalmente, das 13 às 18 horas, com entrada gratuita. Estão em cartaz as exposições Caminhos do artista plástico Rodolfo Carvalho, na Galeria 3, 40 anos de linguagem contemporânea no Museu de Arte Moderna, no Casarão, e hiperfotos de Jean François, na Capela, seguindo respectivamente até o dia 11 de dezembro, novembro de 2016 e 29 de janeiro de 2017. Quem quiser, desejar conferir a notícia inteira, porque alguns trechos eu abreviei, está publicada no site logo aí abaixo.
Então, o que eu quero destacar, não é que a notícia ela não tem o envolvimento de quem a escreve, por ser um texto expositivo, um texto informativo. Não é? Aqui tem uma proposta, trazemos uma proposta, a qual já caiu na Universidade Federal do Amapá, do gênero notícia, inclusive bem interessante, criativa. No primeiro momento, ela já faz um resumo, conscientiza o candidato do que é o gênero. Não é? Nem toda proposta age dessa forma, por isso é interessante conhecermos o gênero. A proposta diz assim: o gênero notícia consiste em um texto jornalístico de cunho informativo que tende a relatar fatos condicionados ao interesse do público em geral. Notando mais uma vez que quando nós desenvolvemos uma notícia, nós a escrevemos para o público. Então não é interessante escrever algo que seja de interesse seu, de conhecidos, não é? Seus, porque a notícia, inclusive, é de interesse coletivo e ressaltando que quando for colocar uma breve entrevista na notícia, deve-se colocar nome, sobrenome, não é? Porque a pessoa tem que mostrar a identificação social daquela pessoa, quem ela é na sociedade. Não é? Continuando. Aí ele diz assim: condicionados ao interesse do público em geral, de modo exato e imparcial. Diariamente interagimos com notícias relacionadas aos mais variados temas, política, esporte, economia, etc. Dessa forma, a linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de quaisquer possibilidades de ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor. Por isso, a predominância da terceira pessoa no relato dos fatos. Assim, a partir dessas informações e de seus conhecimentos sobre esse gênero, elabore uma notícia que o foco central esteja relacionado ao meio ambiente. Abaixo seguem alguns textos de apoio que poderão auxiliá-lo no desenvolvimento do tema. Bem, então, eu coloquei aqui no slide, nos slides, 2 textos, mas essa proposta ela apresenta 5 textos, né, sendo 2, inclusive, do Charles. Esse primeiro texto, que tem até a referência, os senhores podem verificar posteriormente, ele começa assim: notícia velha, o Brasil continua detonando a Amazônia. Então é um texto, né, que vem falando sobre a falta de preocupação com a Amazônia. É um texto bem interessante, bem sintético e muito esclarecedor sobre a situação, né, do meio ambiente, especialmente da maior floresta, né? Então, continuando, o texto 2, ele também, né, de José Pedro Nasser, que ele fala: a marcha da insensatez na Amazônia. Ele diz: mais uma vez, pagaram com a própria vida os ativistas ecologistas José Cláudio Ribeiro e a sua esposa Maria do Espírito Santo, brutalmente assassinados na região do Marabá, leste do Pará, ao defenderem a floresta não só para si, mas para gerações futuras principalmente. Então esse texto é bem interessante, vale a pena lê-lo, inclusive verificar a sua referência, não é? Essa proposta, ela, voltando à proposta, ela quer que você desenvolva a notícia tendo o fato central, não é, o tema central, o meio ambiente. Obviamente você deve se valer dos textos motivadores para desenvolver o seu texto, a sua notícia. Desejo que todos tentem produzir um gênero notícia de uma forma, lembrando bem dos elementos, né, que devem ser considerados, e talvez lendo outras notícias. A notícia ela nos alimenta também intelectualmente quando nós buscamos uma notícia, buscamos nos informar, não é, pelo seu objetivo principal, que é manter a informação, não é, e atender assim aos interesses da população. Espero que todos tenham gostado, que tenham entendido o gênero notícia, e posteriormente nós traremos outros gêneros que espero também que seja de interesse de todos. Um abraço, até breve.